Boa noite Olha, a todos. Mais uma vez, estamos aqui diretamente da Casa Espírita Redenção. Não é? Hoje nós vamos falar do Evangelho, como sempre, né, às feiras, e que todos estão convidados, né, para estar junto conosco nesse momento. Quem vai falar hoje para nós, trazer o estudo, é o Jorge Bazé, do Centro Espírita Leon Denis, do grupo Leopoldo Machado, ao qual nós dois pertencemos. Então, eu vou ler para a harmonização dos nossos corações o livro Inspirações Harmônicas de Deus, uma lição que tem a ver, porque o capítulo 13, item 13, que o Jorge vai falar para nós, é a beneficência. Então, nós vamos falar de meditando sobre a caridade. A beneficência nada mais é do que a caridade. Né? É o livro de Antônio de Aquino, que fala aos nossos corações. Ele pegou lá uma mensagem do capítulo 13, tem 13, da qual ele fala: chamo-me caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me porque sou objetivo a que todos devem visar. Está lá no Evangelho, nesse capítulo, no qual o Jorge vai falar para nós. E diz assim, Antônio, para nós: e há muito de Deus inspire todas as almas para o bem. Meus irmãos, ouvindo do nosso lado os comentários sobre a caridade, fui-me a meditar em como poderia colaborar em todo o estudo da tarde. E pensei naqueles seres que lutam por ser caridosos, os espíritos cristãos de um modo geral. Pensei em todos. Eles dirigindo-me a Jesus em prece e cordei assim: Senhor, olhai por nós. Em nós o desejo de servir, a vontade de amparar, mas em nós também, Senhor, falta o amor capaz de ajudar. Senhor, olhe para nós que estendemos a mão, que ajudamos a caminhar, que levantamos o chão caído e estamos caminho ao objetivo. Para o caminho do céu. Mas em nós, ainda infelizmente, há falta da olhar e a mão do coração, escrever na parte, levantar o caído da estrada, todo aquele que pretende caminhar, todo aquele que quer servir. Olhar em nós, vemos quantas vezes, Senhor, falta determinação, medo, angústia e inquietação. Entendi, então, Senhor, dirigir a todos os irmãos e dizer-lhes assim para a jornada diária: irmão, levantai, orai e pedir a Deus e ao caminhar o dia sejamos todos fortes de alegria, mas sejamos também aqueles que sempre criando que ajudam o Espírito que conduz e que guarda na mão. Como ele é um pouquinho grande, é um pouquinho que Maximildo fala assim: na vida não há nada que ocorre sem uma causa. Então, a lei é causa e efeito, repetindo a vida do homem. E o homem com amor, colocando misericórdia na lei de causa e efeito. É isso, meus irmãos, que devem fazer. Não vos digo o que fazer, só digo agir de acordo com as circunstâncias. Alguns entre vós têm a capacidade de criar um núcleo de ação. E a maior parte da caridade é feita de modo individual. Se pudesses caminhar nesses momentos juntos que lutam, caminhai. Se não puderdes, não caminheis, mas nunca deixes de agir onde estivesse. Agir sempre sem temor, pensando que Deus está presente em todos os corações. A bondade de Deus seja com todos vocês, Antônio de Aquino. Então, está amenizado, né, com esta página tão bela de Antônio de Aquino, nós vamos fazer a nossa prece para poder dar início, né, a parte dos evangelhos. Diz aí, como constar aqui esses amigos espirituais, a qual nos inspira, nos dá condição, Senhor,
para chegarmos até aqui e falar. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Senhor, abençoe o nosso irmão para falar aos nossos corações hoje. Abençoe os caminhos do Espírito, Senhor. E muito bom. Com isso, Senhor, pedimos mais uma vez, dessa vez, orar cada vez mais para todos os nossos canais, para entender a palavra, para colocar a nossa vida em ação. Senhor, hoje, graças a Deus. Então, nós vamos falar do capítulo 13 do Evangelho e tem 13. Eu vou ler aqui um parágrafo para ele dar continuidade ao Deus. Então, diz assim, um parágrafo do capítulo 13. Fiz esta manhã no meu passeio habitual, e com o coração magoado, venho dizendo, ó, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas, quanto tempo que fazer para secar todas elas? Tenho procurado inutilmente aos pobres, às pobres mães, dizendo aos outros, coragem, há bom coração que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência, Deus existe, pois sois suas amadas. As suas eleitas. Elas pareciam e voltaram para o lado do grande óculos assustado. Eu vi em seus pontos sobrantes que o corpo dos filhos e minhas palavras serenaram o seu coração. Elas lhe enchiam o estômago. Eu ainda repetia, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-me em seus braços e ergueu no espaço vazio, como a me suplicar protegesse aquele pequeno ser que só recebia um seio estéril e uma alimentação insuficiente. Então, passemos a palavra ao nosso irmão Jorge Bazé, que vai nos falar aos nossos corações. Contigo, Jorge. Deixa eu ver. Boa noite, que Deus nos abençoe, né? Estamos aqui mais uma vez na casa de Francisco Xavier, né? Na Casa da Redenção, e agradecendo a nossa Euniceia, né, por ter trazido aí a sua leitura, a sua prece, né, para que a gente pudesse harmonizar com a espiritualidade diretora da casa, né, e com os espíritos que vão dirigir a tarefa da noite de hoje, né? Agradecendo ao nosso amigo Flávio por mais essa oportunidade, que a gente possa aqui não só trazer o nosso sentimento, mas principalmente o sentimento daqueles, né? Obviamente da senhora Cárita e daqueles que irão nos dirigir nessa noite, né? Então, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, né? E esse capítulo é aquele capítulo que a gente é induzido, ou melhor, orientada à humildade, né? Mas eu gosto muito de relembrar as palavras do apóstolo Paulo, né? Que todo bem advém de Deus. Não é que a gente não vá participar, até porque a gente tem que participar, né? A gente faz parte de uma grande engrenagem que os espíritos de Deus nos convidam para que a gente participe de forma ativa, né, positiva, que é uma das reflexões trazidas na noite de hoje. Então, muitas das vezes, a gente nessa sanha do orgulho, do egoísmo, da vaidade, a gente quer dar e quer aparecer, né? Porque fui eu que fiz, foram com meus recursos. Só que não é
a orientação dada pela espiritualidade superior. A gente vai ver que vários espíritos nem se identificam na codificação espírita. É um espírito amigo, é um espírito protetor, é um guardião. Não é que eles são superiores, não, mas que eles nem se identificam. Não são melhores, mas não se identificam. E aí a gente começa a perceber que a gente precisa ir nessa movimentação, porque a situação de você ser reconhecido porque você fez o bem pode até mexer um pouco com a nossa vaidade, mas traz mais prejuízos do que benefícios. Mais prejuízos do que benefícios. Porque a gente começa a ser visado não só pelo plano físico, mas pelo plano espiritual também. E dependendo da nossa evolução e da nossa resistência moral, a gente pode cair em armadilhas. Claro que a gente tem que participar para criar resistência, mas sabendo da onde vem o sumo bem, o puro bem, né? Então, essa reflexão que a vossa mão esquerda não sabe da vossa mão direita também nos induz a esse tipo de pensamento. Na noite de hoje, gente, a gente tem uma das mensagens mais expostas em estudos, em palestras, no que você mais perceber, que é a mensagem de Carita. Eu participei de mais de um estudo dessa mensagem, a gente já está um pouco tarimbado nisso, tarimbado a nível intelectual, né? A nível sentimental falta muito. E essa personagem, como eu já disse em outro estudo, ela não é propriedade exclusiva da doutrina dos espíritos, né? Ela aparece no catolicismo, aparece na igreja ortodoxa, né? E, obviamente, eu vou ter que ler uma nota de rodapé que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, da editora Celde, que apresenta a personagem, né? Que diz lá, Carita, na Revista Espírita de fevereiro de 1862, encontra-se o seguinte registro. O espírito Carita, evocado na Sociedade de Paris, disse ter sido Santa Irene Imperatriz. De acordo com os dicionários Lelo Universal e Kugan-Larousse, Irene foi imperatriz de Bizâncio. Nasceu em Atenas por volta de 752 e desencarnou no exílio em Lesbos no ano de 803. Né? Essa aqui é a que se pronunciou, né, para Allan Kardec. Só que embaixo tem uma outra anotação que está lá. Conhece também uma outra personagem de nome Carita, que foi martirizada em Roma no ano 137 da nossa era, a mando do imperador Adriano. Né? Então, ela teve algumas vidas onde que ela se apresenta no poder, né, na realeza, mas antes ela tinha se apresentado naquele momento do cristianismo primitivo, onde ela mesmo foi martirizada. Então a gente vê que é um espírito com um grau de evolução muito alto e também, como eu disse antes, né, ela abriu mão da apresentação, foi catalogar aqui como personalista, se apresentando como Carita, né? E aí a gente vai ler aqui a mensagem dela para a gente começar a aprofundar nossas reflexões. Chamo-me caridade. Sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Ela usa uma figura de linguagem aqui. Chamo-me caridade. Sou a rota principal que conduz a Deus. Obviamente, para nós espíritas, a primeira ideia que vem é daquele grande chamariz, né, da doutrina dos espíritos, que é fora da caridade não há salvação. É importante a gente perceber aqui que o tema caridade ele tem inúmeros desdobramentos na doutrina dos espíritos. Né? Você tem essa expressão mais conhecida, fora da caridade não há salvação, mas você tem reflexões sobre a caridade moral, a caridade material, a caridade entre os pares, né? No grupo que você faz parte, será que é isso? É isso no teu grupo? E outros desdobramentos. E aí a gente vê aqui que ela fala que eu sou a rota principal que conduz a Deus.
Dentro desse entendimento, o que, que a gente vê aqui, gente? A gente pode ter o sentimento do amor, mas a caridade é a materialização desse amor. Então não adianta, eu gosto muito, eu tenho uma grande ternura, mas só que a caridade é o amor em ação. É a gente participar da promoção do progresso, da moralização, do planeta que a gente vive, dos elementos constitutivos desse planeta, seja a vegetação, o minério, os seres viventes animais, mas, obviamente, a classe humana da qual a gente faz parte. Então, a gente precisa movimentar recursos materiais, espirituais e morais para que isso venha a acontecer. Isso vai depender, obviamente, dos recursos que a gente tem e do quanto a gente se esforça para que isso venha a se realizar. Então, essa ideia, como você diz assim, mas eu amo tanto, tá, beleza, mas o que o seu amor está produzindo aí de substancial, não só na sua vida, mas principalmente na vida dos outros? O que está acontecendo aí? É isso que eu quero saber. É isso, é a primeira reflexão nesse primeiro parágrafo aqui. Porque senão a gente fica filosofando, levando ninguém a lugar nenhum, e o que realmente deve ser feito não é feito. Né? Mais à frente a gente vai trazer uma mensagem de um espírito, né? Lá do famoso livro Coragem, psicografado de Chico Xavier, que ele vai falar sobre isso. Então, a primeira ideia que a gente vai ter nesse parágrafo é o seguinte: o que eu estou fazendo para ajudar o meio que eu vivo, que obviamente se reverte em ajuda a mim mesmo. O que eu estou fazendo para que isso venha a se tornar em foco de bem para a circunstância que eu vivo. Né? E ela avança mais um pouquinho e diz assim: fiz essa manhã o meu passeio habitual. E aqui nesse momento, gente, ela vai trazer uma narrativa que ela traz essa questão do passeio, que vamos reputar como foi feito mesmo, mas ela vai trazer reflexões aprofundadas sobre determinados grupos, mulheres, idosos e outros mais, que obviamente, graças a Deus, isso foi melhorado com o tempo, mas vamos atentar para o que ela fala aqui. Ela diz: fiz essa manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quantos tendes de fazer para secar todas elas. A gente percebe que essa mensagem é ali século XIX, um século que você já tinha muitas religiões instituídas, muito trabalho social sendo feito por determinados grupos, e mesmo assim, dentro dessa situação aqui, ela percebe que a coisa não está andando como deve andar. Eu me recordo aqui, nesse momento, me vem à mente o famoso livro Paulo Estevam no seu prefácio. Né? Quando você lê essa obra do Espírito Emmanuel pelo mestre Franciscano Xavier, lá no prefácio, isso muitas das vezes passa desapercebido para a gente, que o Emmanuel diz assim: estou escrevendo essa obra, eu sei que vou falar com as minhas palavras, estou escrevendo essa obra, eu sei que um monte de gente vai criticar, um monte de doutor, mas eu estou escrevendo porque eu estou sentindo que os cristãos estão muito mornos, muito mornos, se a pronúncia é correta. O que ele estava falando? Ele estava dizendo mais ou menos isso aqui. Tô andando, tô vendo aí religiões, trabalho, mas tô vendo muita tristeza também. E o que vai ser feito para mudar isso? E aí ela continua, né? Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhe ao ouvido. Esse é o primeiro grupo que ela fala, das mães. E aqui ela não especifica se essas mães estão nas ruas, se estão em asilos, se moram sozinhas, em casas paupérrimas, fala: tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência.
Deus existe e vós sois suas amadas, suas eleitas. Coragem, há bons corações que velam por vós, não serei abandonado. Paciência. E por que ela está falando isso? Uma das hipóteses. Porque no plano espiritual ela tem certeza que essa ajuda é feita diuturnamente. Mas ela está convocando a gente que está no plano físico. E aí ela fala a bons corações, que não serei abandonado, que Deus existe. Quer dizer, ela também está notando aqui que a crença dessa irmã está titubeante, porque a figura materna, e eu não vou falar aqui no sentido de superioridade, né? A figura materna tem uma responsabilidade grande, que é trazer um ser para a reencarnação, e obviamente ela está num patamar superior de cocriação. Superior no sentido do que ela faz, né? Carrega aquele ser, e por mais que ela não tenha uma crença espiritualista, ela participa desse grande momento. Então, são espíritos que precisam ter algo mais, mesmo que muitas das vezes não tenha. A gente pode argumentar, mas tem mulher que joga o filho na, na lixeira, que joga o filho no rio, mas a grande maioria não faz isso. E a grande maioria é espiritualista. O Brasil é um país eminentemente feito de várias religiões, e graças a Deus isso. Então, ela colocou coragem, há bons corações que velam por vós. Aí, como eu tinha dito para vocês, trouxe desse livro aqui, o meu é pequenininho, né? Que é o Coragem, ó, Chico Xavier, por espíritos diversos. Ele tem aqui, ó, Na Hora da Caridade, Emmanuel. E aí diz lá, lição 9. Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir, abençoando, orientando e construindo. A dificuldade do próximo é a intimação à beneficência. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá para aquele que não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considere igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo e quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Olha aqui, Emmanuel está falando com firmeza aqui. Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados a tarefas de sacrifício, e quantos outros cresceram em antros de sombra sobre as hipnoses da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava a consciência? E quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a reveladouros fatais? Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufruis, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias e socorre os companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno. Ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhantes de dolorosas tarefas de cirurgia. A orientação de Emmanuel casa com o que Carita está falando, que ele fala, Deus existe, vós sois só amados e sois eleitos. Como é que Deus ajuda os seus filhos? Com firmeza, com austeridade, mas com docilidade, com ternura, com carinho, com afeto. Então a gente vê dentro do que o Emmanuel
nos traz, fica esse aviso. E Carta continua falando. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado, seus grandes olhos assustados. Eu li em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, que se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, elas não lhe enchiam o estômago. E aqui, gente, tem um momento que às vezes é duro a gente falar isso, principalmente para aqueles que trabalham em obra social, trabalho social. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer doutrinar, quer falar, e as pessoas estão com fome mesmo. Elas querem um prato de comida, querem um refresco, querem a sobremesa, porque, como se diz no populacho, o saco vazio não fica em pé. E muitas das vezes a gente quer doutrinar, só que a questão não é essa. A questão é de fome mesmo. E a gente está querendo ter atitudes extremamente espiritualizadas, as pessoas estão com fome. Quando eu li essa passagem, eu me lembrei da questão da multiplicação dos pães e dos peixes. Kardec tem até uma explicação no livro A Gênese sobre isso, que é muito interessante a gente ir lá e ver, mas as pessoas estão com fome. E aí os próprios apóstolos chegam para Jesus e aí, como é que a gente vai ajudar esse pessoal? Aí Jesus dei para eles de comer. Que um alimento espiritual que iria saciá-los, mas que obviamente tinha uma fonte material. Dá um calorzinho aqui. Então, a gente precisa ter essa sensatez, essa lógica de que quando você ajuda o outro, muitas das vezes, por mais que você queira levar uma palavra, o cara quer comer. A moça quer comer. E a gente não deve ficar triste por isso. Porque é o momento do espírito. E ela continua. Eu ainda repetia coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos seus braços e ergueu no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser que só recebia de um ser estéril uma alimentação insuficiente. Algo que aqueles que participam desses trabalhos, muitas das vezes, a gente fica chateado porque assistidos, pessoas que acorrem a centros espíritas, por mais que eles tenham os avisos, as informações, eles podem persistir nisso e não se acharem saciados. Não? Ela traz essa imagem da mãe que levanta a criança no espaço vazio, suplica que protege, que obviamente está sendo protegida pelos mentores da humanidade, mas que muitas das vezes a incerteza, a incredulidade, a falta de fé pode criar um desatino. Né? A gente vai se lembrar lá do que os Espíritos respondem a Kardec, da caridade segundo entendida por Jesus, que é benevolência, indulgência e perdão. Esse pedido dessa jovem mãe reflete muito a nossa postura perante os nossos mentores. Eles nos intuem, nos inspiram e a gente ainda quer demonstrações extremamente materializadas da parte deles. Só que isso, eles já deram o que a gente precisa. Eu não posso responsabilizar os mesmos porque eu queria mais. Que não é nem o caso aqui, porque quando essa jovem levanta essa criança, ela se acha desprotegida, mas é protegida. Uma manifestação. Né? Isso precisa ser compreendido. Porque, como eu já disse anteriormente, é o momento dela.
Carita vai continuar. Mais adiante, meus amigos, ela está no outro grupo agora que ela fala dos pobres velhos. Mais adiante, meus amigos, eu vi pobres velhos sem trabalho e em breve sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da pobreza, envergonhados da sua miséria. Não se atreverem, eles que nunca haviam pedido esmolas, a implorar a piedade dos transeuntes. Lendo isso mais cedo, e obviamente isso aqui é um caso específico, eu me lembrei de um relato que tem lá no céu, inferno, Max, o mendigo. Obviamente que lá é um relato do espírito que ele já reencarna sabendo que ele tinha que viver, que não é o caso aqui. Né? Ele está falando dos pobres velhos e da condição de miserabilidade que eles vão atravessar. E a gente sabe muito bem como é que o espírito, quando ele está num determinado momento da sua reencarnação e vendo que as atribulações, que as dores, que as tristezas, que as amarguras estão aumentando, muito poucos têm, como eu já falei lá no iniciozinho das nossas reflexões, essa resistência moral. E falando do comum, não vai ter mesmo. Porque é interessante que ele coloca aqui a questão das esmolas, que é uma ideia que os espíritos, que Kardec fala sobre dar esmola junto aos espíritos, e se seria proibido dar esmola, os espíritos falam, não é proibido, mas isso tem que vir com um pensamento de estímulo, de ajuda, de levantamento do moral para que aquela criatura saia daquela situação. Que os próprios espíritos dizem para Kardec que miserabilidade é uma questão nossa. A lei no nosso planeta tem a questão da pobreza. Miserabilidade é uma questão nossa. Obviamente que o caso do que está no céu e inferno é uma exceção. Mas a miserabilidade é uma questão nossa. Ninguém nasce para morrer de fome. Ninguém nasce para morrer viver na rua comumente. Então, ela fala aqui, eles que nunca haviam pedido esmolas. Porque a gente sabe as inúmeras lutas que nós, em questões diminutas, passamos. Quando você vai atravessar um estado material extremamente desastroso, não se dá para cobrar muita coisa. Mesmo entre espiritualistas, não dá para se cobrar muita coisa. Há de se ajudar, e só ajudar. E ela continua, né? Com o coração tomado pela compaixão, eu que nada possuo, me fiz mendiga para eles e vou a todos estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Aqui, olha como é que eu tenho dois polos aqui. Eu tenho o polo do grupo dos velhos que vai atravessar uma grande expiação, provação, e ao mesmo tempo eu tenho alguém, no caso aqui desse relato, de alguém que vai se predispor a passar por essa condição, para que esse grupo tenha forças morais para passar da melhor forma possível. E muitos espíritos reencarnam, que eu estou falando uma outra hipótese, muitos espíritos reencarnam em condições que nós achamos absurdas para que outros espíritos vejam os exemplos deles para que possam vencer na vida material. Nós temos inúmeros exemplos de espíritos que vêm limitados fisicamente, muitas das vezes limitados mentalmente, e trazem exemplos que a gente, como quem diz assim, poxa, mas se ele passou por isso, eu posso passar também. A própria história do espiritismo do Brasil, nós temos Jerônimo de Mendonça, nós temos Amazonas Hércules, nós temos Jesus Gonçalves, e certamente
nós temos milhares e milhares de anônimos que dão esses exemplos, porque eles sabem que a vida material é extremamente, para muitos, penosa, e a vida espiritual, a nível de testemunhos também. Então, eles reencarnam para mostrar para esses espíritos, que ela está falando aqui. Pela compaixão, me fiz mendigo e vou a todos os lados. Inspirar bom pensamento aos corações generosos e compassivos. Eu fiz essa ligação, você pode até interpretar de uma outra maneira. Eis porque vem a vós, meus amigos, e digo: existem felizes em cujo prato falta o pão, o fogão não tem fogo e o leito não tem cobertas. Vem a vós, meus amigos, e digo. Graças a Deus, hoje, nós temos diversas iniciativas de provimento das questões materiais. Você tem nas grandes cidades muitos trabalhos nesse sentido. Né? Eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro e você tem várias iniciativas de cunho social, tanto para a população de rua, como para famílias carentes, como para enfermos mentais e outros. Né? Então, graças ao bom Deus, hoje nós estamos bem, que não é o ideal. Não é o ideal. Quando você vai lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, a gente vê que essas condições a gente tem que progredir. Mas, se só tem isso, né, melhor isso do que nada. E a gente vê que ela fala aqui, ó, existem felizes e não tem cobertas. Não digo, vai, ela avança, não digo o que deveis fazer. Agora, essa parte da mensagem dela, a gente tem que fazer uma reflexão mais aprofundada, né? Porque ela diz assim, ó, não digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa para os vossos bons corações. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, não terias o mérito da vossa boa ação. E aqui, gente, tem algo que, para o espírito, seja ele reencarnado ou desencarnado, é aquele momento que ele vai ter que usar o melhor do pensamento dele, o melhor da inteligência dele. E é interessante que nessa reflexão a gente vê o papel dos espíritos como co-criadores na obra da criação, né? E muito do que ele entende faz do livre-arbítrio. Porque eu me lembro que no relato de Condessa Paulo, pelo menos o Espírito Paulo, céu e inferno, ou melhor, não, me corrijo. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem a famosa mensagem da senhora que vai ajudar as pessoas, aí a filha dela vai ajudar, aí ela orienta a filha dela e fala assim, ó, você tem que dar do seu. Se você der do que é meu, sou eu que estou fazendo, não é você. Então você começa a perceber que a espiritualidade superior vai criando um movimento para que os seus tutelados comecem a decidir por eles mesmos, para que eles participem de uma forma mais ativa desse grande mecanismo. Tanto que a gente nota lá que Jesus chega no momento e fala assim, ele já tinha pregado, falado, tá bom, nova, agora vocês vão de 2 em 2 pregar o evangelho. Quer dizer, como é que foi isso então? Porque eles tinham a bula, o programa, só que eles iam colocar o sentimento deles. E tem que se fazer isso mesmo, para você criar, mover a sua inteligência para a sua própria evolução. Você vê aqui, ó, não digo que deveis fazer, deixe para os vossos bons corações, porque senão a gente sempre fica encostado nos outros. Se eu vos ditasse, não teria o mérito. Mas só que ela dá uma cola embaixo, ela diz assim,
Eu apenas vos digo, sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Quer dizer, o que ela falou lá no início da mensagem, que a caridade é a única rota para Deus, ela diz aqui quase no fim, ó, eu sou a caridade. Ó. Quer dizer, cola melhor que essa não existe. Quando a gente vai lá, como eu já citei, na pergunta 886, ou quando a gente vai no capítulo inteiro do Evangelho, fora da caridade e nossa salvação, o que se fala mais? O que se fala mais, né? E aí, ela vai dizer assim, né? Mas se peço, também dou, e muito. Isso não é barganha não, tá, gente? Isso é só um movimento da lei divina natural. Eu vos convido para um grande banquete e vos forneço a árvore, onde todos vos saciarem. A árvore é muito usada como uma imagem, né? Do crescimento, da frutificação, da sombra, né? Onde todos vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. E de colher, pegai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Né? Beneficência. Porque nós estamos no Evangelho estudando sobre a beneficência. Né? Teve várias mensagens antes. Né? Porque uma imagem bem simples que tem sobre isso é o seguinte: o bem que eu faço a outro, ele sai de mim, eu sou o primeiro beneficiário. Se eu fosse aprofundar um pouco mais, eu poderia falar da melhora do magnetismo, do pensamento mais cristianizado, do fluido mais eterizado, do sentimento mais trabalhado, tudo provém de mim, que daria diversas reflexões. Mas o bem que eu faço aos outros, primeiro, seja a mim. No lugar dos ramos que tirardes, colocarei todas as boas ações que praticardes. E levarei essa árvore a Deus para que ele a carregue novamente, porque a beneficência é inesgotável. Levar a Deus. Né? A gente se lembra lá da parábola dos talentos. Né? O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Como nós estamos usando os nossos talentos? Quando eu falo talento, são coisas grandiosas aí, não, gente. Coisas do dia a dia. Né? Para que o Senhor fique feliz com isso. Né? Estava falando de árvore, tem uma história, né, no Momento Espírita que nos conta sobre um encarcerado que ia ser solto e ele queria saber como ele ia ser recebido. Né? E aí uma pessoa disse para ele, você vai ver lá, tem uma árvore lá perto, quantos lenços brancos tiver, como você vai ser recebido pelas pessoas, que o lenço branco ele representa a paz. E aí ele sai, fica extremamente apreensivo quando ele vê a árvore está cheia de lenços brancos. Perdão, compreensão faz parte desse movimento também. Então ele diz lá, carre porque a beneficência. Segui-me, pois, meus amigos. Interessante essa relação de pessoalidade, né? De eu não me sentir melhor que o outro, que a gente está junto para essas questões. Segui-me, pois, meus amigos, para que eu possa vos incluir entre aqueles que se alistam sob a minha bandeira. Vai fazer parte desse grupo. Isso é muito bom, sentimento de grupo, sentimento de comunidade, sentimento de família, sentimento de irmandade, né? Sentimento cristão. Como disse o próprio Cristo, eu não vos chamo mais discípulos, eu vos chamo de amigos. Não tenham receio, eu vos conduzirei pela estrada da salvação, porque eu sou a caridade. Esse momento aqui, gente, a gente está se aproximando do fim, eu
destaquei essa frase aqui, não tenho receio. Não tenho receio. E por que eu destaquei essa frase, gente? Porque quando a gente se predispõe a seguir o bem, fazer o bem, muita gente vai ajudar. Vai sim. Tanto do lado material como do lado espiritual. Mas muita gente vai criar obstáculo. E muitas das vezes, a senhora Caeta coloca isso, a gente esmorece, né? A gente não quer mais participar. A gente não quer mais. Então, certamente ela observou lá nas experiências dela que vários trabalhadores chegavam no momento, não estou aguentando mais, é muita pressão, é muita cobrança e para mim não dá, né? E aí ela estimula a gente porque certamente ela passou por isso. E vendo o sentimento das pessoas, ela alertou essas pessoas, né? E aí eu vou trazer aqui, para finalizar, uma narrativa do livro Depois da Morte, no tópico sobre a caridade, né? Na página 358, que Leon Denis diz assim, né? Dar em segredo, ser indiferente aos elogios dos homens, é mostrar uma verdadeira elevação de caráter e é se colocar acima do julgamento de um mundo passageiro e procurar a justificação dos seus atos na vida que não termina. Agora, essa parte que eu quero aqui ressaltar para a gente. Nessas condições, a ingratidão, a injustiça não podem atingir o homem caridoso. Ele faz o bem porque é seu dever e sem esperar nenhuma vantagem, nenhuma recompensa, deixa a lei eterna o cuidado de fazer gotejar as consequências de seu ato. Ou melhor, nem pensa. A ingratidão e a injustiça não pode atingir o homem caridoso. Então, é com essas palavras de Leon Denis que a gente termina, agradecendo a todos, seguindo a orientação de Cário. Não tenham receio. Um abraço, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada, Jorge, pelo seu trabalho, seu estudo, suas palavras, conforta os corações, que possa estar outras vezes aqui, né, trazendo seus estudos. E vamos, então, estar encerrando. Falando com Deus, falar com Deus e fazer os nossos pedidos, né? Ele sempre nos atende, como ensina a nossa irmã Catarina. É só nós seguirmos. Então, meus irmãos, Deus nos abençoe, Jesus nos abrace, nos conforte, a espiritualidade amiga que conosco caminha desta casa, todas as casas espíritas, que vem nos incluir, sempre trazendo para nós, né, pensamentos bons, para que nós possamos dar continuidade à nossa relação com os outros. Agradeço ao Jorge, que participou aqui conosco esta noite, trazendo os seus estudos. Que Deus o abençoe sempre, para que ele possa participar outras vezes. E assim sendo, Senhor, eu peço-te, abençoe a todos nós, que aqui estivermos, aqueles que não puderam estar conosco, também, Senhor, abençoe essa humanidade toda, que está sempre precisando de Ti, em todos os momentos de suas vidas. Fique conosco para a nossa segurança. Graças a Deus. Boa noite a todos. Graças a Deus.
Graças a Deus. Obrigado, Jorge. Obrigado, Euniceia. Boa noite. Até uma nova oportunidade. Deus abençoe a todos. Se Deus